Bom dia, Celso. Seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. Celso, conta pra gente como é que foi essa safra de maçã em termos de produção e o grande destaque do ano foi a qualidade, né? Bom, eu sempre falo, nos últimos anos tem coisas para chorar e coisas para sorrir, né? Nós tivemos um ano que iniciou muito difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul principalmente, mas Santa Catarina também, que são os dois grandes estados produtores, com aquelas chuvaradas todas que tivemos lá em maio, e depois o inverno, ele foi um inverno relativamente quente, que para maçã, que é uma fruta de clima temperado, de folhas caducas, né? O importante é que tenha um inverno frio, né? Constante frio. E o inverno ele foi bastante irregular. Isso atrapalhou um pouco o início da produção, porque tivemos essas citadas aí 850 mil toneladas, mas que é abaixo do nosso potencial, né? Nós temos um potencial de área plantada para produzir acima de 1 milhão de toneladas. Mas como reduziu a produção, mas daí tivemos as boas notícias depois, né? Depois, durante o ciclo, o clima se comportou bem, andou de uma forma normal, né? Para fazer os tratos culturais do ciclo. E próximo da colheita, teve um período relativamente seco. E todo mundo sabe que para a fruticultura, de um modo geral, né, próximo da colheita, com tempo mais seco, sempre é favorável, porque diminui a pressão de doenças, né? Os fungos estão muito, a grande maioria deles estão ligados à umidade, e com isso também, como um clima um pouco mais seco, deu uma concentrada no açúcar, né? Dessas frutas, que é o grande responsável pelo sabor. Claro que cada variedade de maçã tem sua característica genética, o seu sabor, umas com mais Brix, outras menos Brix, mais acidez, menos acidez, mas de um modo geral, o que dá o sabor na fruta é o açúcar, é o Brix. E aí concentrou o Brix, então estamos com uma fruta realmente, uma maçã. Normalmente ela tem destaque, a maçã nacional ela tem um destaque mundialmente pelo sabor, e esse ano acentuou ainda mais. E aí, Celso, olhando para a comercialização, como é que está o cenário para as vendas neste momento, olhando para essa produção que foi colhida? Bom, o Brasil, 850 mil toneladas foi a produção total, tá? Dessas, em torno de 100, 150 mil ficaram no campo, maçãs sem condições, que foram para a indústria de sucos. Dessas 700 mil, 700 e poucas mil que foram para a Câmara Fria, tem mais um percentual de 10 ou 15% que também eh, acabam indo para a indústria, porque não tem condições para consumo in natura, por uma razão ou por outra, por um dano mecânico, perdeu pressão, alguma coisa assim. Então, acaba que para comercialização mesmo in natura fica em torno de 600 mil toneladas. E o Brasil tem um consumo de próximo de 1 milhão de toneladas, porque o consumo per capita do brasileiro é em torno de 4,5 kg, 4,7 quilos. Então, com mais de 200 milhões de habitantes, chega próximo de 1 milhão. E aí, como nós não conseguimos atender esse ano todo o mercado interno, vai entrar maçã importada. Mas aí é comércio, né? Aí a disputa pelo mercado, aí vai pela qualidade, pelo sabor, pelo serviço que se presta. Então a comercialização, ela está andando de uma forma normal. Estamos aqui sempre tem uma concorrência saudável, né? Entre os produtores brasileiros. E temos a concorrência da maçã externa, que já está chegando nesse momento do Chile, com um volume considerável, e no segundo semestre bastante maçã da Europa, Itália, França, Espanha, né? Mas é do mercado, é da oferta e procura, mas, de novo, qualidade vende, o consumidor reconhece a qualidade da maçã brasileira, o sabor da maçã brasileira, e entre a importada e a nossa, grande maioria prefere a maçã nacional. E Celso, se a gente olhar para a próxima safra, para o ano que vem, nesse momento, como é que estão as expectativas, como é que o clima vem se comportando, pensando ali na próxima temporada? Buena, o inverno esse ano ele está um pouco melhor que o ano passado. Já temos mais horas de frio, né? Que é o que nós contamos aqui. O número redondo é assim, horas abaixo de 7,2 graus centígrados.
Tem outros modelos que trabalham com temperaturas mais por camada, mas para ser mais simples, horas abaixo de 7,2 graus centígrados, o ideal é que tenha acima de 600 horas abaixo disso. Maio foi razoável, agora junho começou bem, então o inverno ele está sendo melhor do que o ano passado. Como a produção ela não foi grande, né, nessa última safra, as árvores, né, os pomares, eles estão relativamente descansados. Então, nesse sentido, a gente tem uma expectativa de uma safra maior para o ano que vem. Mas como eu te falo, estamos recém iniciando o inverno, tem toda a primavera, como é que vai se comportar o tempo lá na florada, se vai ter fertilização, não vai ter, enfim, tem um caminho grande pela frente. Mas comparando com o ano anterior, nesse momento, a gente pode dizer que que a próxima safra vai ser maior. Celso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, nós que agradecemos o espaço, né, para a gente poder falar um pouco sobre essa cultura maravilhosa, essa fruta que, além de ser fácil de comer, de transportar, ela tem muitos benefícios para a saúde, como todo mundo sabe. Tem até aquela velha frase, né? Uma maçã por dia mantenha o médico distante. Isso tem muito a ver, porque ela atua em todas as principais funções do nosso organismo. Então, como maçã nacional e a saúde agradece. Celso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir Volta- acompanhando esse cenário da maçã aqui no Brasil. Obrigado, até a próxima. Voltamos sim. O Celso Zancan, ele que é diretor comercial e logística de mercado externo da ABPM, Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, conversou com a gente para fazer um balanço do que foi a temporada 2025 desta cultura. Temporada que se encerrou com 850 mil toneladas da fruta colhida, o que representa uma queda diante do potencial produtivo, que é acima de 1 milhão de toneladas. O Celso destacando que as condições de clima no começo da safra foram um pouco prejudiciais para essa produção, mas o clima mais perto da colheita ajudou não só os tratos culturais e a colheita, mas também a qualidade da fruta. O destaque deste ano foi a doçura das frutas da maçã brasileira, que foi bastante elevada, e aí com isso pode ajudar até na hora da comercialização. O Celso também destacando um cenário de cerca de 600 mil toneladas disponibilizadas para comercialização in natura, um consumo brasileiro perto de 1 milhão de toneladas, o que vai deixar espaço para a entrada da maçã importada, da maçã internacional aqui para o nosso mercado ao longo deste ano, e as expectativas mais positivas olhando para a safra de 2026. Claro, a gente vai seguir acompanhando todo esse cenário aqui no Realidades da Safra.